Fala pessoal, sejam bem-vindas a mais uma aula do nosso programa. E hoje é dia da gente falar sobre a fertilidade masculina. Chegou o momento da gente tratar e cuidar do nosso parceiro para que a nossa gestação aconteça de uma forma mais tranquila, mais saudável e para muitas aí mais rapidamente. Bom, gente, antes de mais nada, é importante ressaltar e é importante dizer que quando a gente pensa em fertilidade, tanto no homem quanto na mulher, os hormônios são os mesmos, tá bom? A gente só vai precisar lembrar que o nome aqui nessa aula, obviamente, está vinculado ao sistema hormonal masculino e não mais o feminino, tá? O FSH e o LH são hormônios muito presentes, né, nas aulas ali da fisiologia feminina, da fertilidade feminina, e eles também estão aqui na fisiologia masculina. Mas as funções que esses hormônios têm são semelhantes ao que acontece no ciclo feminino. No homem, o hipotálamo ele estimula a formação do processo, né, de fabricação do LH, que tem a ação do peptídeo que estimula o gene LH, que é um hormônio liberador de gonadotrofina. O hormônio liberador de gonadotrofina vai na hipófise e estimula a liberação do LH e do FSH. O LH vai na célula de Leydig, que está aqui desenhadinha para vocês, e estimula a produção de testosterona. E o FSH, que também está aqui sendo produzido e estimulado pelo GNRH, estimula então a espermatogênese, que precisa de testosterona para acontecer. O FSH ele vai na célula de Sertoli, que é essa célula roxinha aqui, para estimular então a produção dos espermatozoides. No entanto, as células de Sertoli elas não conseguem atuar se não tiver a presença da testosterona. Então, para que haja a espermatogênese, eu preciso ter a ação do FSH, da testosterona e de forma indireta, inclusive do LH, porque sem o LH aqui a testosterona também não é produzida, tá? Se vocês se lembrarem, lá na saúde hormonal feminina, a gente viu que o LH na mulher também estimulava a produção do androgênio, né? E o FSH estimulava a produção e a maturação do ócito. Então, aqui a gente vai ver que as funções são parecidas, tá bom? E é isso que justifica também a recomendação de alguns endocrinologistas para que os homens façam utilização de indutores de ovulação femininos. Eu não sei se já aconteceu aqui na turma, mas é bem comum homens terem recomendação de usar Clomid, Indux, né, esses medicamentos que normalmente são usados para que seja feita a estimulação da ovulação. E por que que eles são também indicados, são também usados por homens? Porque assim como na mulher, ele vai atuar principalmente aqui, no hipotálamo, liberando então, né, estimulando a hipófise a liberar LH-FSH. A diferença é que o LH e o FSH na mulher vão atuar amadurecendo e expulsando o ócito. E no homem, o LH e o FSH vão atuar aqui nessas duas coisinhas, né? Formação de testosterona, que vai estimular e ser essencial para a formação dos espermatozoides, tá? Então é por isso que alguns dos homens, né, alguns dos parceiros aí, talvez já tenha tido a indicação do uso de algum indutor de ovulação com o objetivo de melhorar o perfil da testosterona. Aqui é uma outra maneira de vocês entenderem essa produção hormonal. E aqui, começando pelo colesterol, que é a base da produção dos hormônios sexuais, tá? Tanto em homens quanto em mulheres. Esse colesterol vem até a produção da androstenediona e do DEA, e a partir da androstenediona vai ser convertido em testosterona. A testosterona é a principal fonte de androgênicos no homem e é o testículo principal produtor dessa testosterona. E é por isso que a gente diz que dietas muito ricas, por exemplo, em gordura saturada, ou muito ricas em gordura, na mulher com síndrome do ovário policístico, pode ser prejudicial, porque eleva justamente o colesterol, e assim como acontece nos homens, essa produção de colesterol aumenta a produção da androstenediona, que por consequência pode gerar aqui aumento da testosterona nessas mulheres. Então, dietas muito pobres em carboidrato e, consequentemente, muito ricas em proteínas e gorduras, pode acabar por incentivar a produção da testosterona e, com isso, agravar os sintomas da síndrome do ovário policístico.
tá? Vocês começam a perceber que agora uma coisa é muito ligada à outra, né? Uma coisa acaba sendo muito relacionada a outras coisas. E aí meio que tudo passa a fazer sentido aí na cabecinha de vocês. Temos também na adrenal, tá? Glândula adrenal, suprarrenal, uma pequena produção de testosterona e do DHEA. E o DHEA, que a gente às vezes chama de DEA, sulfato, é como vamos medir esse DEA circulante. Mas ele é um precursor inativo, mas produzido em grande quantidade na adrenal. Enquanto que a testosterona é um androgênico ativo na adrenal, produzido em menor quantidade. Mas a adrenal também tem parcela de importância, né? Também tem aqui uma certa produção dessa testosterona, né? Uma participação na produção da testosterona, esse hormônio tão importante para os homens. E a gente precisa lembrar também, né? Calma, gente, não se assustem com a imagem, tá? Aqui, a gente lembra que os androgênicos podem ser convertidos em estrogênio, e no caso da testosterona, especificamente, através da ação da 5-alfa-redutase, pode ser convertida em dihidrotestosterona. Vocês lembram da dihidrotestosterona das outras aulas, né? Esse hormônio possui uma função importante na saúde hormonal masculina, e é por isso que algumas medicações interferem na dihidrotestosterona e podem influenciar na produção do espermatozoide. Algumas medicações, por exemplo, para queda de cabelo, como a finasterida ou o antihipertensivo aldactone, mexem nesse hormônio, interferindo então na fertilidade do homem, tá? Graças a essa enzima aqui chamada de 5-alfa-redutase, que é responsável por fazer a conversão da testosterona em dihidrotestosterona, tá? Não se prendam muito aqui aos desenhos das moléculas, tá? Eu deixei aqui circuladinho para vocês o nome dos hormônios e das enzimas que a gente precisa, então, saber. E quando a gente pensa em androstenediona e testosterona, acontece uma conversão a partir da aromatase, que também é uma enzima, né, que converte essa porção aí hormonal para, então, estrogênios. Tanto a estrona, que é formada a partir da androstenediona, quanto o estradiol, que é formado a partir da testosterona. Ambos vão ter ação da aromatase, e então todas as vezes que a gente inibe a 5-alfa-redutase, que é essa enzima que está aqui para vocês, né, com o sinal de proibido, a gente vai ter uma diminuição da dihidrotestosterona. E todas as vezes que a gente inibe a aromatase, a gente tem então uma diminuição dos estrogênios e, consequentemente, a gente tem um leve aumento dos androgênicos que não se convertem mais em estrogênio. Tá? Então é importante a gente saber aí a diferença, né, dos dois caminhos que essa dihidrotestosterona pode tomar. A testosterona, ela tem uma função bem importante na eritropoiese, importante no ganho de massa muscular e como fonte de estradiol para o osso, e também a dihidrotestosterona estimula a glândula sebácea. Por isso que as mulheres com aumento de dihidrotestosterona têm mais acne, e também acontece no homem, principalmente na fase da adolescência, junto com os sintomas, né, entre aspas, como a mudança da voz, uma pele com mais acne, o couro cabeludo mais oleoso, às vezes com caspa. É nessa situação também de aumento de hidrotestosterona que a gente observa o aumento da gordura visceral e até o aumento da libido, tá? Que é esse aumento do desejo sexual que eu coloquei aqui para vocês. Quando a 5-alfa-redutase ela está inibida, ela está proibida, como está aqui nessa gravura, muitas vezes ela é inibida por um motivo específico, que pode ser, por exemplo, o tratamento de uma hiperplasia prostática benigna, tá? Que vai ter como consequência, né, acabar diminuindo aqui a produção da libido, né, a sensação da libido. Se o indivíduo ele estiver tratando, por exemplo, uma alopécia, uma queda de cabelo, né, uma calvície, os medicamentos eles podem diminuir a libido e aumentar a gordura visceral, causando também, né, considerando também, obviamente, questões relacionadas à resistência à insulina, que causa esse mesmo desencadear aí de situações, tá? Pode fazer, né, o aumento dessa dihidrotestosterona pode fazer com que haja o aumento da massa magra, o hirsutismo, né, que é muito mais relacionada ao caso das mulheres, né, principalmente com síndrome do ovário policístico, aumento da acne, tá, gente, não redução aqui, tá escrito errado,
E o controle da dermatite seborreica, que é a principal responsável aí pelo caso das caspas, tá? Quando eu falo em hirsutismo aqui, agora retomando de novo a síndrome do ovário policístico, eu tô falando isso mais relacionado ao caso das mulheres, tá? Que também pode ser uma consequência do excesso da dihidrotestosterona, como a gente viu na outra aula. Lembrando que o hirsutismo, ele é caracterizado, para quem não lembra, pelo crescimento de pelos em lugares anômalos ou pouco comuns em mulheres, como rosto, costas, bumbum, peitoral e linha alba, né, que é essa linha entre o umbigo e a pubis. Um controle de bloqueio da 5-alfa-redutase, né, da enzima, atuaria então reduzindo o hirsutismo, a acne e a dermatite nessas mulheres. E como que a gente pode fazer isso? Através de alguns fitoterápicos que a gente vai ver mais a fundo em outro módulo, tá? E a testosterona, né? Um outro conceito importante que vocês precisam entender, para também entenderem aí as próximas aulas, é que na produção hormonal, quando a gente pensa em ação androgênica, é a globulina ligadora de hormônio sexual, a SHBG, que transporta a testosterona, tá? E a testosterona total é a testosterona livre mais a testosterona ligada à albumina mais a testosterona ligada ao SHBG, tá? É o somatório desses 3 tipos de testosterona que a gente chama de testosterona total. A testosterona biodisponível é aquela que não está ligada ao SHBG, ou seja, é a testosterona livre mais a testosterona ligada à albumina. E quanto mais SHBG o homem tem, menos testosterona biodisponível ele tem. Então, pode não afetar a testosterona total, né, no exame de sangue, por exemplo, mas afeta diretamente a testosterona biodisponível. Então, para muitos casos, é mais importante a gente avaliar a testo biodisponível do que somente a testosterona livre, tá? E quando essa testosterona, ela tá ligada ao SHBG, ela não tá mais, então, disponível para ação. E o controle do SHBG, quando ocorre uma diminuição do SHBG, aumenta a testosterona livre que não está ligada, aumentando, então, a testo biodisponível. É uma relação inversa, né? Quanto menos SHBG, mais testosterona funcional, mais testosterona agindo, o homem tende a ter. E aqui embaixo a gente vê o controle do hipotálamo, né? Do gene LH, que estimula lá na pituitária hipófise a produção do LH e do FSH. A testo, ela vai ser produzida, eu tinha esquecido de mudar o slide. A testosterona, ela vai ser produzida no testículo, que pode virar ou dihidrotestosterona ou o estradiol, tá? O estradiol, ele faz um feedback negativo. Então, isso é importante porque o homem que tem um aumento do estradiol circulante pode ter uma inibição do eixo na produção da testosterona. Isso acontece, por exemplo, nos homens que têm excesso de peso e obesidade, porque eles possuem mais atividade da aromatase, por estar presente, né, por ser uma enzima naturalmente presente no tecido adiposo. E, consequentemente, ela produz mais estradiol e, por consequência, ele passa a ter, então, mais estradiol circulante, ou seja, mais estradiol disponível na corrente sanguínea dele. Uma outra coisa que controla e diminui a produção do hormônio sexual no homem é a prolactina, um outro hormônio muito conhecido e muito falado nos casos de mulheres, né? A gente sabe que a prolactina, ela costuma se apresentar alta para algumas mulheres com síndrome do ovário policístico e inevitavelmente alta em mulheres que amamentam, né? É o hormônio da amamentação. Mas o que muita gente não sabe é que a prolactina também pode aparecer alta no homem. E o aumento dessa prolactina inibe todo o eixo e acaba então diminuindo a produção de testosterona, porque ela vai atuar lá no começo, né, do eixo hormonal masculino. E assim como a mulher, ao contrário do que muita gente imagina, a idade também influencia a condição aí de fertilidade masculina, tá? Com o passar da idade, o homem tem uma diminuição da produção dos hormônios, e aqui no caso, a testosterona livre, né, está vinculada ao aumento do SHBG. Então você observa que a testosterona total, ela diminui, e a testosterona livre diminui porque o SHBG aumenta, que é aquela mesma relação inversa que a gente viu agora há pouco no slide anterior, tá bom? Então, é um mito dizer que a idade não influencia em nada a probabilidade de um homem conseguir engravidar a sua parceira. Claro, gente, mulheres têm um limitador maior, né, em relação à questão da idade, por ela gerar, literalmente, o bebê durante os 9 meses. Então, isso limita muito
né, a quantidade de anos que uma mulher pode esperar para engravidar. Atualmente a gente tem aí mulheres engravidando em torno de 40, 42 até 45 anos, mas o que aumenta muito a probabilidade de terem, né, alterações macrossômicas e de genética no bebê, mas também a gente não pode dizer que o homem não tem um limitador. Ele tem um limitador com relação à idade também, porque com menos testosterona ele produz, consequentemente, menos espermatozoides, certo? Ali a gente viu, né, como o hormônio é produzido no testículo, mas como a produção do espermatozoide acontece efetivamente. A gente tem aqui o testículo e dentro dele o espermatozoide vai ser produzido e lançado no epidídimo, tá? Que é esse canal aqui. No epidídimo, ele vem para o ducto diferente até chegar então na próstata. Na próstata, esse espermatozoide ele vai se juntar ao sêmen, que vem da vesícula seminal, e então eles vão se juntar, né, para que na hora da ejaculação os dois possam então sair aqui pela uretra, tá? Então, produzido aqui os espermatozoides, eles sobem então por esse ducto, chega aqui na vesícula onde ele vai se juntar, né, com o sêmen para então ser eliminado na ejaculação. E aqui a gente descreve, né, de uma forma mais detalhada por dentro do testículo. A gente vê que a gente tem os tubos seminíferos aqui, né, são vários, e é justamente nessa região que acontece a produção do espermatozoide. Então, depois ele vem aqui através dos canais para o epidídimo, que vai então através dos vasos ir até a próstata. Tá? Então, você vê que é uma estrutura aqui bem completa, né? Bem detalhada. E aqui a gente tem um outro corte do túbero seminífero, onde a gente consegue ver melhor as células germinativas, né? Aqui em azul, que são as células que vão dar origem ao espermatozoide. Temos também as células de Leydig, aqui no cantinho, né? Em um rosa mais escuro. Dentro delas, as células de Sartori, e temos também a irrigação sanguínea, né, que faz parte de todo o processo e que vai ser justamente dentro do tubo onde vai acontecer o processo de amadurecimento, então, do espermatozoide. Aqui a gente já consegue descrever as etapas de amadurecimento do espermatozoide desde o estágio bem inicial aqui da célula, chamado, né, de espermatogênese, espermatogônia A, até o espermatozoide propriamente dito aqui com a cauda bem grandinha. E aí ele vai no sentido anti-horário, tá vendo? Espermatogônia A gera uma espermatogônia B, depois vira um espermatozoide primário, um espermatozoide secundário, os espermatogênios, e aí então a espermatogônia e o espermatozoide, tá? Então esses aqui são os completos ou os já maduros. E o que eu preciso que vocês entendam aqui, gente, quando vocês olham a diferença da espermatogônia para o espermatozoide, vocês vão ver que durante o processo de amadurecimento, essa parte azul que envolve aqui a célula no início, ela vai diminuindo até a hora que o espermatozoide está formado e praticamente não tem mais nem nada azulzinho aqui revestindo a célula, né? Esse azul a gente chama de citoplasma e é onde se tem a maior concentração de enzimas antioxidantes. O processo de amadurecimento do espermatozoide faz com que ele perca esse citoplasma e, consequentemente, ele perde a capacidade de defesa antioxidante dele mesmo. E isso leva o espermatozoide a depender de fatores externos para que ele tenha uma defesa antioxidante, o que vai garantir a sua vida e a sua funcionalidade até ele conseguir encontrar o óvulo, tá? E essa é uma grande questão. Aqui se concentram as mitocôndrias, tá vendo em azul? Que vão formar energia para a funcionalidade do espermatozoide. E aqui é onde mora o problema, porque a formação de energia mitocondrial tem um aumento na produção de espécies reativas de oxigênio. E como a perda do citoplasma com a ação antioxidante, ele acaba ficando muito suscetível à ação desses radicais livres. E aí a gente percebe que existe uma questão fisiológica e ao mesmo tempo patológica, porque ele precisa de um certo nível de espécie ativa de oxigênio, mas em excesso essa espécie ativa de oxigênio se transforma em um estresse oxidativo, prejudicando a saúde do espermatozoide. E por que eu estou falando isso, gente? Quando a gente pensa no óvulo,
a gente tem o óvulo sendo levado do ovário até a tuba uterina através dos movimentos dos cílios que recobrem a camada, né, o epitélio ali das nossas tubas. O que isso significa? O ovário, ele espelha o óvulo e o óvulo não precisa produzir energia para caminhar, entre aspas, através das tubas. Ele vai sendo levado, ele vai sendo empurrado pelos cílios. Então, quem gera movimento, quem gera energia são esses cílios que transportam o óvulo. Quando a gente fala de saúde masculina e estuda aqui a estrutura funcional do espermatozoide, a gente percebe que o espermatozoide não tem nada que leve ele, né, da vagina, ali onde ele vai ser ejaculado, até o início da nossa tuba, onde o óvulo está esperando por ele. Então, ele tem unidades produtoras de energia bem aqui no meio. A gente vai ver daqui a pouquinho um slide que vocês vão conseguir ver melhor. Só que até o momento dele se tornar um espermatozoide maduro, ele tem essa camada azul aqui que produz energia para ele. E essa produção de energia, ao mesmo tempo que é benéfica e é necessária para que ele tenha essa energia, acaba sendo prejudicial porque libera então esses radicais livres. E ao passo que essa parte azul vai se perdendo, ou seja, que o citoplasma do espermatozoide vai deixando de existir, ele fica mais vulnerável e mais suscetível a ele mesmo se ferir, né, digamos assim. E, consequentemente, isso vai tornar, então, o processo da fecundação muito mais difícil, certo? Vocês vão entender a importância disso quando a gente começar a falar dos nutrientes que afetam diretamente a saúde do homem. E uma coisa importante para a gente lembrar é que quando a gente fala em ativação e silenciamento de genes ou de modificação genética vindo de ações externas, como uma alimentação, prática de exercícios físicos e tudo mais, no caso do espermatozoide, essas alterações vão acontecer durante o processo de amadurecimento do espermatozoide, e não depois que ele estiver maduro e funcional. Ou seja, toda alteração que é feita no estilo de vida do homem, que é feita na alimentação do homem, uso de chás ou de fitoterápicos ou de suplementos, ele vai atuar nessa fase aqui, ó, inicial das células, e não mais depois que o espermatozoide estiver maduro, porque a gente vai atuar nessa parte azul aqui do citoplasma celular, tá? Então, isso faz toda a diferença para a gente entender uma grande questão, né? Que é a de precisar ter paciência para observar, então, o resultado. Quando a gente vê o período de amadurecimento de um espermatozoide aqui, que dura de 60 a 90 dias, a gente entende, né? E é por isso que qualquer alteração, tanto dietética, que favoreça ali as vitaminas importantes, alguns fitoquímicos, como chá verde, resveratrol, curcumina, etc., para que eles possam ter efeito, eles precisam ser consumidos durante o processo da maturação. Então, alterações vão ter efeito, na verdade, 3 meses depois que elas começarem a acontecer. E aí é que mora e vem, né? Por isso que vem a necessidade do preparo desse homem para uma futura gestação. Quando a gente pensa na modificação da dieta para melhorar a fertilidade masculina, a gente precisa pensar com antecedência. Então, o que é mais comum? O paciente chegar para mim, o casal chegar para mim no consultório, já quando eles começaram as tentativas há algum tempo e não deu certo, né? Ainda não conseguiram aí o beta-HCG positivo, não conseguiram ainda uma gestação. Mas, na verdade, tanto para a mulher quanto para o homem, é importante que esse processo comece antes da tentativa. Quanto tempo antes? Pelo menos 3 meses, tá? Considerando aí que os homens, gente, eles costumam ter uma facilidade maior para seguir as condutas, tá? A mulher, ela costuma ter uma questão muito emocional relacionada com a comida, né? Então, quando a gente começa um processo dietoterápico, quando a gente começa uma conduta nutricional para uma mulher, a gente leva em consideração um tempo maior de adaptação, para que ela consiga realmente executar aquilo que está sendo proposto, né? Para que ela consiga colocar na rotina aquilo que a gente está propondo que ela faça. O homem costuma ter uma facilidade maior para isso, ele não tem um relacionamento tão emocional com a comida, ele é um relacionamento mais prático. E isso acaba favorecendo ele a conseguir fazer melhor o que a gente propõe. Mas o tempo mínimo é de pelo menos 3 meses, tá? E aí a gente tem que acalmar aquele paciente, né, que começa o acompanhamento hoje, já esperando o resultado aí no próximo ciclo menstrual. Temos aqui um artigo científico que nos relata justamente o papel de alguns nutrientes na saúde e na fertilidade do homem. Vocês têm esse e todos os outros artigos que forem passados nesse módulo na íntegra, aqui na nossa plataforma, né, de aulas.
E os que não forem disponíveis, não tiverem disponíveis na íntegra, vocês conseguem ler a partir dos links que eu coloquei como leitura complementar, tá? Eu acho que eu coloquei ao todo 18 ou 20 artigos na íntegra para vocês e mais alguns links para vocês lerem diretamente no site. E aqui a gente percebe, né, o processo de amadurecimento e a interferência dos nutrientes nesse processo. Na formação da testosterona, por exemplo, é fundamental a presença de zinco e cálcio. Se o homem tem deficiência nesses dois nutrientes, a produção da testosterona dele vai ser dificultada. E aí, com menos testosterona, menos espermatogênese, ou seja, menor produção de espermatozoides. A deficiência de zinco, por exemplo, né, ela pode prejudicar a formação da testosterona, mas isso também não quer dizer que quanto mais zinco, mais testosterona a gente vai ter, tá bom? Lembrando que aqui o excesso de zinco também pode ser prejudicial e nenhum tipo de suplementação deve ser feita por conta. Na espermatogênese, zinco, magnésio, sódio e manganês são importantes. E em cada uma das etapas de deslocamento e penetração, o homem também tem necessidades específicas, que eu deixei aqui para vocês. É preciso ficar decorando esses micronutrientes? Não, tá? De uma forma geral, eu diria que para a saúde do homem, os mais importantes são zinco e cálcio, tá? Aqui, envolvidos na produção de testosterona, mais que uma alimentação equilibrada, uma alimentação baseada em alimentos mais naturais, alimentos frescos, frutas, verduras, legumes, com certeza vai oferecer aqui a maior demanda, né, micronutricional que ele precisa, ou seja, ele vai conseguir, através da alimentação, ter boa parte dos micronutrientes que ele precisa, a menos que haja carência. E vem aí, né, vem daí a importância do homem fazer os exames necessários, ter um acompanhamento também bioquímico, uma avaliação dos micronutrientes, para que a gente consiga identificar possíveis carências e então fazer a suplementação adequada de acordo com a necessidade de cada paciente, tá bom? Vamos agora, né, falar do espermatozoide já maduro. O espermatozoide, ele contém o acrossomo, a estrutura que possui as enzimas, né, que vão facilitar a penetração dele no ósito, a cabeça, que deve ser sempre ovulada, uma concentração de mitocôndrias, tá vendo que eu falei que eu ia mostrar para vocês, elas ficam bem aqui, né, meio que colada na cabeça do espermatozoide, que é a unidade responsável por gerar energia. O flagelo, que tem uma membrana plasmática rica em lipídio, que é mais suscetível ainda aos ataques dos radicais livres, onde sofre mais quando existe, então, uma alta produção deles, tá? E os principais mecanismos de defesa antioxidantes são presentes no fluido seminal, ou seja, no sêmen, tá? Sistema glutationa peroxidase, glutationa redutase, catalase, ascorbato, alfa-decoferol, piruvato, urato, taurina e hiputaurina. Tudo isso para ajudar o espermatozoide a não morrer por conta das espécies reativas de oxigênio, que são as responsáveis pelo estresse oxidativo que a gente estava falando. E para que tudo isso funcione bem, o que a gente precisa? Ninguém aqui precisa decorar esses nomes, não, tá? Ninguém aqui precisa saber qual é exatamente o papel de cada um desses antioxidantes. Mas é importante vocês saberem que para todo esse conjunto aqui funcionar direito, a gente precisa de nutriente. E é aí que o papel da dieta vai ser fundamental para a gente conseguir melhorar a saúde reprodutiva desse homem. Quando a gente olha para esses mecanismos, a gente percebe que a nutrição ela pode atuar sim de uma forma bem interessante, melhorando e aumentando, né, as chances da concepção acontecer, tá bom? Quando a gente pensa em espécies reativas de oxigênio, a gente pensa que existe uma necessidade fisiológica para várias ações e funções do espermatozoide. Que quando acontece a ativação do acrossomo, a liberação das enzimas, a gente precisa das espécies reativas de oxigênio, que são aí os marcadores, né, de geração de energia. Mas, no entanto, a gente também precisa fazer uma diferenciação, quando isso se tornar patológico. Então, a gente tem as funções fisiológicas, que vão desde a maturação, passando pela capacitação, reação acrossômica e a fusão do próprio espermatozoide com o ósito no momento da fecundação, né, que são situações em que a gente precisa das espécies reativas de oxigênio e que quando há um excesso acaba sendo prejudicial, tá bom? E aqui mais um estudo científico para ilustrar as causas desse excesso de estresse oxidativo no homem. Então, o que leva o homem a ter o aumento do estresse oxidativo e isso, consequentemente, acaba piorando a sua fertilidade e as chances, né, desse homem conceber.
Aqui a gente tem várias das causas do aumento da geração das espécies reativas de oxigênio, que são então são os oxidantes, né? Como idade, estilo de vida, toxinas ambientais, o estresse, radiação eletromagnética, varicocele, cada vez mais comum, né, nos homens hoje em dia, metais pesados, poluentes do ar, né? Tudo isso vai influenciar de forma negativa a produção dos oxidantes ou das espécies reativas de oxigênio. Tudo isso leva à produção dessas espécies, né, aumentando a produção de alguns aldeídos citotóxicos, levando então ao que a gente chama de estresse oxidativo. Vem daí a importância do consumo dos antioxidantes. E esse estresse oxidativo, ele gera uma alteração na fertilidade e até mesmo no próprio embrião, o que pode levar a uma série de problemas, inclusive como o aborto. Então, muitas das vezes, a gente relaciona perdas gestacionais consecutivas, né, a situações de aborto de recorrência unicamente a problemas femininos, quando na verdade isso pode estar relacionado a uma má qualidade do espermatozoide. É muito injusto a gente pensar que um embrião feito de duas células, uma da mãe e uma do pai, se não consegue vingar, como falo, se não consegue ali se fixar, aderir, crescer, se multiplicar, possivelmente a alteração ou o problema de saúde vem unicamente da mãe. Não, tá? Problemas no espermatozoide, na saúde do espermatozoide, inclusive na estrutura física do espermatozoide, também podem causar e serem aí motivos de aborto, tá? Malformação congênita também pode ter interferência na qualidade do espermatozoide. Alguns estudos já falam até de doenças na infância, né? Doenças da primeira infância e desordens neuropatológicas, tá? Então é muito sério, gente, essa conscientização de que é importante o homem, né, saber sobre a importância da saúde do espermatozoide, inclusive para prevenir essas possíveis doenças infantis que surgem aí sem a gente ter um controle disso, tá? E o estresse, mais uma revisão aqui bem importante. Com relação aos estressores, o aumento dos glicocorticoides fazem uma inibição nas células de Leydig, que por consequência vão diminuir a testosterona, que por consequência vai diminuir a produção dos espermatozoides. Então, olha só como uma cadeia complexa, né? A gente tem aqui um estressor que vai acabar interferindo em uma série de produções, inclusive na produção do espermatozoide, por diminuir os níveis de testosterona. Esse trabalho aqui, gente, é de 2015 e ele teve uma forte repercussão no período em que ele foi lançado, porque ele fala sobre o período da periconcepção, ou seja, antes e depois da concepção efetivamente acontecer, né? A saúde do pai e a saúde da mãe tendo um potente impacto na saúde dos filhos por mais de uma geração. Eu achei muito interessante esse estudo e eu acho que vale a pena todo mundo depois ler ele na íntegra, tá? Quem tem dificuldade aí com leitura em inglês, infelizmente essa área a gente não encontra praticamente nada em português, mas os tradutores hoje acabam ajudando a gente a ter pelo menos uma ideia, né? Uma concepção aí do que está escrito no trabalho, tá bom? Nesse trabalho eles falam também sobre a obesidade e o quanto essa condição altera a saúde tanto do ócito quanto do espermatozoide e como isso impacta diretamente na saúde não só do embrião, como também em toda a vida dessa criança gerada, inclusive passando isso para mais de uma geração, ou seja, a nossa saúde não impacta só na saúde do nosso filho, impacta também na saúde do nosso neto, tá? Então esses conhecimentos, eles são bons para que a gente tire um pouco o foco, né, único e exclusivamente da mulher frente à concepção e que a gente coloque o homem também, porque ambos são importantes. Eu vejo muita gente lá no consultório e até nos programas, né, de combate a SOP, Ser Mãe e tudo mais, que estão ali super empenhadas, super concentradas, super preocupadas em ter uma qualidade de vida saudável, fazer atividade física, se alimentar bem, enquanto seus parceiros estão ali vivendo a vida normal deles, né? Tomando cerveja todo final de semana, indo para o churrasco, tem uma vida completamente estressante, dormindo mal, dormindo pouco, e isso com certeza vai impactar não só na probabilidade de uma gestação acontecer, como também na saúde dessa criança, tá? Então, gente, é um pedido que eu faço aqui. Traz o marido, traz o parceiro, traz o namorado, o noivo, para assistir a aula, pelo menos desse módulo, tá? Porque é importante ele se conscientizar e saber o impacto que ele tem
na saúde desse sonho que vocês estão alimentando juntos, tá bom? E é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai falar sobre a interpretação do espermograma. Então, se o seu parceiro já fez esse exame, é hora de você entender o que está escrito nele e como a gente pode melhorar isso, tá bom? A gente se vê na próxima aula.